Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Começa agora o Caldo de Cultura. Neste programa teremos muita música. Conheça a Orquestra Base de Sopro de Curitiba. Vicente Ribeiro fala sobre o vocal brasileirão. Vamos passear pela história da música popular brasileira. E tem as críticas de cinema com Marden Machado. Tudo isso agora, não saia daí, o Caldo de Cultura já está no ar. Abram alas que ela vai passar. A música popular brasileira, tema deste Caldo de Cultura. Por isso, esta semana, o nosso passeio é pelo Conservatório de MPB de Curitiba. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico-tico tá outra vez aqui. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. De tanto levar flechada do teu olhar, de tanto levar frechada do teu olhar. Uma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O termo MPB surgiu apenas na década de 60, com a criação dos festivais. Dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou. Mas a história da música brasileira é mais antiga. Dá para se dizer que a música popular brasileira é uma mistura de diversos estilos, de sons indígenas e africanos, com músicas religiosas e músicas europeias. Você pode pensar também na música brasileira. A música brasileira já existia até antes dos portugueses chegarem aqui, né? Que vão ser dessas influências, essas misturas culturais que vão acontecer aqui, que vão dar origem à nossa música brasileira. Agora, a música popular brasileira, então, ela surge nos centros urbanos, Rio de Janeiro, Salvador, né? Conforme vai passando aí 1870, 1890, inclusive quando surge o samba, o choro, daí você tem então, você começaria a chamar isso de música popular brasileira. Sigla mesmo, MPB, ela vai ficar pra gente a partir dos festivais das TVs, que vão acontecer nos anos 60. Daí você vai ter essa definição de um tipo de música popular brasileira que se contraporia, então, uma música que você não queria que tivesse no Brasil, ou que você vai chamar de não tão boa quanto essa música, porque ela vai ter uma influência dos Estados Unidos, que era o pessoal da Jovem Guarda com as suas guitarras, depois mesmo o tropicalismo também ficou um pouco com essa marca, assim, de ser diferente da MPB. Então, a sigla MPB, ela vai sair nos anos 60 só. Nos séculos 18 e 19, dois ritmos marcaram a história da música brasileira. Um deles, o lundu, som de origem dos batuques dos escravos bantus. O outro é a modinha, composição musical de origem portuguesa. Trazia melancolia e falava de amor numa batida calma e erudita. Tudo depende do que a gente entende por música popular brasileira, né? Se é aquela, quando a gente está chamando de música popular, então está existindo uma diferença entre o que é música erudita, o que seria uma música culta.
Então, até se a gente pegar a questão da modinha, teria um compositor chamado Domingos Caldas Barbosa, que ele sempre estava nesse meio de campo. Ele fazia música que era considerada erudita, mas também fazia essa música não erudita, que então a gente chama de música popular, né? Então, acho que até assim, nos festivais dos anos 60, a gente não tem muito claras as diferenças. O que você vai tentar separar de música popular e erudita. Essa que é a grande diferença. Porque se a gente pegar também depois o compositor o Ernesto Nazaré, ele também compunha músicas consideradas até eruditas, mas também depois vai ficar conhecido como mais popular por trabalhar justamente com esses ritmos que misturam o lundu, misturam o machixe, né, a modinha. Então, acho que quando a gente pensa, assim, é bem interessante ver que conceito que a gente vai ter da sociedade, do próprio conceito de música, né? Em 1899 surgiu o boom das marchinhas de carnaval. Chiquinha Gonzaga grava Abre Alas. Foi só no início do século XX que os pagodes, as batidas em homenagem aos orixás, se misturaram com os batuques das rodas de capoeira, dando origem à base do samba. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas não apenas por pessoas do Rio de Janeiro, por cariocas, digamos assim. Veio muito com os baianos, né, que com o final da escravidão começaram a descer o Brasil, chegaram até o Rio de Janeiro e ali eles vão ficar focados em alguns lugares. Então, um dos principais lugares do Rio de Janeiro, lá por 1850, 70, que é a formação desses primeiros gêneros musicais, foi a Casa da Tia Seata, lá na Praça 11. Então, eram mulheres assim que muitas nem tinham mais os seus maridos, elas acabavam ficando numa casa, morando com várias famílias, elas iam agregando pessoas, os outros baianos que iam chegando, né? E ali eles acabavam, então, para tentar até manter a cultura que eles tinham trazido da África, né? E de alguma forma conseguiram manter isso em Salvador, depois vão trazer para o Rio de Janeiro. Então, eles acabavam tendo esse espaço dessas tias baianas, que para ter algum rendimento, elas iam para o centro para vender o que elas sabiam fazer, que é as cocadas, essa questão do tabuleiro. Por isso que até hoje, nas escolas de samba, você tem uma ala das baianas, que é a homenagem, então, para o nascimento do samba a essas mulheres, né, que permitiram que, então, pudesse ter um encontro de vários compositores, de vários músicos na casa delas. Então, eu acho que era um momento muito interessante, porque ao mesmo tempo que eles ficavam na cozinha, acho que diz muito assim, que numa parte da casa, o pessoal que sabia ler música ou tocava outros instrumentos, como a flauta, clarinete, ficavam fazendo o choro, e na cozinha aconteceu o samba. Então, a gente fala assim que, inclusive, o samba e o choro, eles nascem juntos. Chefe da polícia pelo telefone. Em 1917, Ernesto dos Santos, o Donga, compõe o primeiro samba, Pelo Telefone. Neste mesmo ano, também é lançada a primeira gravação de Pixinguinha. Sabe, a gente tem lá o registro do primeiro samba, em 1917, com o Donga registrando uma obra coletiva, chamada Pelo Telefone. Não que ele tenha composto aquela obra, era uma música, um samba que eles cantavam na casa da Tia Seata. Inclusive, isso dá pano para manga, é uma super grande história. Mas para a gente saber, então, essa origem do samba, ela começa, então, né? Você vai ter essa divulgação maior justamente no Rio, com esses baianos, são com todas essas pessoas que estão convivendo lá nessa casa dessas tias baianas, porque você tem um encontro de culturas, né? Você tem a possibilidade também de exercer a sua cultura naquele espaço. E o que vai acontecer com o samba? Você está falando que o samba e o choro nasceram juntos e depois o samba vai acabar se tornando a nossa música, né, por excelência, a música que representa o Brasil, é porque logo em seguida a gente vai ter o surgimento do rádio. E o rádio vai ser, assim, um grande veículo de comunicação que vai ajudar a divulgar essa música, então, né? Daí o choro, ele continua existindo, né? Mas você vai ver que o samba, por ser cantado, assim, ele vai atingir muito mais pessoas. E o rádio ajudou muito. Na década de 40, é a vez do baião entrar em cena com Luiz Gonzaga, cantando músicas que falavam, entre outras coisas, do cenário da seca nordestina. Neste mesmo período surge o samba-canção, músicas que falavam de amor, interpretadas por cantores como Calbi Peixoto, Ângela Maria, Dalva de Oliveira. E foi só na década de 50 que surgiu um estilo suave e sofisticado, a bossa nova. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Peixinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços. Deixa
vai ter o exemplo da Nara Leão, que vai abrir sua casa. E aqui eu acho que tem um aspecto que é muito bacana. Se eu falei para você que no começo ali o samba nasceu na casa da Tia Seata, era um espaço de amigos que as pessoas se encontravam, a bossa nova também acaba surgindo num espaço, numa casa. Também se tinha esses encontros onde as pessoas ficavam, né, tocando de uma outra maneira. A gente tem assim uma figura emblemática também, que seria a mudança que o João Gilberto fez. Quer dizer, o que o João Gilberto fez? Quando o João Gilberto também chega no Rio de Janeiro, porque o grande sonho dele era ser um cantor daqueles grupos vocais que existiam, né? Então, você tinha aquele dó de peito, cantar bem alto. Só que já na época dele, você já tem o microfone, você já tem outras invenções tecnológicas que permitem você já não cantar tão alto. Então, até aquele fato que a gente vê assim, que a bossa nova é uma coisa mais tranquila, mais baixa, não é só porque foi uma mudança de interpretação, mas essa mudança de interpretação também ocorreu por causa de uma inovação tecnológica, que foi o microfone e tudo mais, você sabe fazer mais o exagero. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole, o samba da minha terra. Então essas mudanças a gente vai ver que são muito assim, por a maneira como você entende a história da música naquele momento, como você está fazendo e o que está vindo de influência. Porque logo em seguida, é uma coisa muito interessante, vem a bossa nova que vai valorizar muito o violão e daí um pouco depois chega a tropicália que vai com a guitarra elétrica. E daí esse pessoal vai falar, não, mas guitarra elétrica não pode, porque é completamente americano. Você tem a ascensão do rock também, né, pelo mundo, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Tem a televisão que vai estar fazendo os festivais, que vai estar fazendo essa separação também. O sucesso da semana, um conjunto jovem com muito ritmo e bom humor. Blitz, Você Não Soube Me Amar. Você não soube. A partir da década de 80, com o surgimento do pop, do sertanejo e de outros estilos musicais, definir a música popular brasileira ficou uma tarefa mais complicada. Quando eu vou falar sobre música popular brasileira, eu acabo falando sobre música brasileira. Assim como eu estava falando, né, que tem o Ernesto Nazaré, teve o Domingos Caldas Barbosa antes, a gente tem o Vila Lobos, a gente sempre teve compositores, o Radamés, Inátali, que sempre tiveram no que a gente chama de fronteira, entre o que é popular e o que é erudito. Então, eu acho que seria muito mais interessante a gente chamar tudo de música brasileira e daí você tem alguns gêneros, né, que seria o samba, o rock, o pop, né, mas é uma música que é feita brasileira. Então, acho que hoje em dia, falar o que é música popular, eu tenho que incluir, inclusive, o Chico Sainz, Zélia Duncan, Maria Rita, todo esse povo que também está surgindo, está compondo aí. E a Ivete Sangalo, né, que a gente vai pôr também, né. Então, será que é só axé? O que é? Então, acho que quando a gente fala hoje sobre música popular, é muito difícil eu fechar no conceito, porque ele teria que estar muito aberto para abranger todas essas outras experiências musicais tão ricas que a gente tem no Brasil. Mundo de lá diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar. No próximo bloco, continuamos o nosso passeio pelo Conservatório de MPB de Curitiba. E ainda a Orquestra Base de Sopro e o Vocal Brasileirão. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Olá, estamos de volta e continuamos aqui no Conservatório de MPB. Aqui são ofertados diversos cursos de vários instrumentos e também de canto. Além disso, aqui no Conservatório também são mantidos grupos artísticos. Um deles é a Orquestra Base de Sopro de Curitiba. Confira! Bom, o Caldo de Cultura conversa agora com o Sérgio Albach, que é o diretor artístico da Orquestra Base de Sopro, aqui do Conservatório de MPB. Sérgio, vamos começar pelo começo, então, né? Como é que surgiu a Orquestra Base de Sopro? Como é que se deu o início? Bem, aqui quem era o diretor do Conservatório e da orquestra era o Roberto Inátali, né? E a orquestra era uma orquestra que tinha cordas de orquestra erudita, tinha violoncelos, tinha violinos. E essa orquestra era muito grande, para os padrões dos concertos que a gente conseguia fazer, né? E uma das ideias do Roberto, em 1998,
foi fazer uma divisão, foi feito um concerto em que só às vezes os sopros tocavam, só as cordas. A partir daí começaram a ter os concertos só dos sopros e só das cordas. E definitivamente, quando as cordas de arco passaram para as cordas brasileiras, isso já em 2001 mais ou menos, aí ficou muito difícil de juntar realmente, porque daí com violão, viola caipira, bandolim, é difícil de você competir com a sonoridade das cordas, dos sopros que tem trombones, trompete, né? Mas o início é nessa cisão da orquestra do conservatório, né? Da antiga orquestra do conservatório. Qual é o trabalho assim da orquestra, né? Quais os músicos que vocês acabam tocando, né? São compositores locais, nacionais? Fala um pouco, né, do que é o repertório musical, né, da orquestra à base de sopro. Bem, como a gente é do Conservatório de Música Popular, a orquestra ela né, especializada em tocar música popular brasileira. E a gente praticamente fecha nisso, né? A gente não toca coisas de jazz e tal. E música chinesa, japonesa. A gente procura trabalhar com o repertório de música popular. Depois que eu assumi a orquestra, que foi em 2002, eu tive uma filosofia de trazer convidados e fazer concertos temáticos, né? Eu comecei fazendo um concerto só com músicas do Valtel Branco, que acabou virando um CD, Mestre Valtel. E aí depois acabamos trabalhando com o Arrigo Barnabé, que também já é uma coisa mais rock and roll, mas ao mesmo tempo uma música super elaborada, erudita quase, né? Assim, A gente abriu bastante o leque, né? E acabamos fazendo agora na virada com o Emílio Santiago, né? Que daí seria um samba, né? Bem Brasil, assim, né? Vocês falaram que já tem os CDs, né? Esse do Valtel Branco acabou rendendo um CD. Tem composições também da própria orquestra ou não? É a nossa meta. Então a gente sempre procurou trabalhar, sempre abrir muito para os arranjadores e para os músicos da orquestra que trabalham com arranjo, sempre abrir para eles usarem a orquestra. Então a gente sempre abriu essa possibilidade para os músicos, digamos, manusear em cima da orquestra. E isso aí acabou rendendo esse CD que a gente está lançando esse ano, aqui em 2012, né? Que é o Nossos Compositores. Sérgio, fala então um pouco agora dos projetos para 2013. Janeiro já começa com a oficina de música. Janeiro já tem o nosso 5º lançamento, né? Porque a gente esse na verdade é um que a gente tem muito orgulho, porque em 2009, acho que a gente fez um concerto com o Gabriele Mirabassi, esse clarinetista italiano, e a gente gravou, né, com uma qualidade, né, visando um CD, mas sem saber se ia dar certo ou não. E ele trabalha, ele é um artista da Egea. Egea é um selo italiano da cidade de Perugia, que é um selo muito importante na Itália, que assim, é um nível muito alto dos artistas que trabalham na Egea. E o Mirabassi levou a gravação aqui da orquestra, que daí eu já editei, né? A gente gravou 3 dias, aí eu peguei aqui e fiz uma edição. E aí eles mandaram, eles adoraram. Então esse é uma das grandes conquistas da orquestra, talvez a mais importante de todos os tempos, porque eles da Egea adoraram a qualidade do trabalho, né? E eles estão lançando o CD. O lançamento, então... É na oficina de música, já está confirmado. Então tá bom, só fala então pra gente agora os instrumentos de uma orquestra à base de sopro, recapitulando. Olha, a formação da nossa orquestra, ela é sui generis, eu não tenho nenhuma formação similar, né? Então, porque a formação de Big Band, ela normalmente tem 4 trompetes, 4 trombones, né? E muito mais saxofones e tal. A nossa formação, ela é, digamos assim, uma formação do que coube dentro da cidade. Porque ela começou com certos instrumentos e ela foi lapidando e deu no que deu. Porque antigamente, eu me lembro que a gente tinha oboé, tinha trompa, chegou a ter fagote na orquestra do conservatório, mas são instrumentos que é difícil reposição.
E então, na verdade, o que a gente tem aqui na orquestra são 2 flautas, 2 clarinetes, mais o clarinete baixo, que é o que eu toco, né? Então, isso seria as madeiras. Mais os saxofones, que também são madeiras, são 3 saxofones, e 2 trompetes e 2 trombones. E daí eu tenho uma base rítmico-harmônica, que é piano, guitarra, baixo, bateria e percussão. Então ela é uma formação, digamos, camaleão, assim, mutante. Caldo de Cultura conversa agora com Vicente Ribeiro, que é diretor artístico do Vocal Brasileirão. Vicente, tudo bem? Tudo bom. Então vamos falar então do começo, né, do Vocal Brasileirão. Quando foi que ele surgiu? Qual que era a proposta assim, inicial? O Vocal Brasileirão ele teve 2 etapas, né? No primeiro momento, em 94, foi aberto o chamado Coral Brasileirão, que era um grupo maior, um grupo com estrutura de coral, um grupo grande, com muitos cantores. E não havia uma seleção, não eram cantores necessariamente profissionais, eram cantores amadores, alguns profissionais mesclados. Isso na época criado pelo Marcos Leite, né? Foi o maestro que idealizou e fundou o Vocal Brasileirão. Então, em 94 havia o Coral Brasileirão e o Marcos não ficou muito satisfeito com o resultado musical, ele resolveu dissolver o Coral Brasileirão e criou o Vocal Brasileirão, aí sim um grupo profissional, com seleção, só com cantores profissionais e uma estrutura mais reduzida. A diferença entre vocal e coral seria? Existe uma diferença quantitativa, mas também uma diferença de estética, né? Existe uma estética de canto coral que trabalha muito em cima do canto coletivo, de muita gente cantando junta e, digamos, de um certo aplainamento, um certo mascaramento da individualidade, né? E o Marcos sempre gostou da ideia de valorizar as individualidades. Então, são cantores solistas que se juntam. Então, a concepção estética é não de um coral, na qual, de uma certa maneira, um cantor se apoia no outro, mas de um grupo vocal na qual cada cantor tem uma responsabilidade, assume a sua responsabilidade individual e tem a sua individualidade mostrada no trabalho. E o repertório de vocês, né? O que vocês cantam? O vocal fica aqui no Conservatório de MPB, vocês ensaiam aqui. Sim, o repertório é música popular brasileira ou não? Qual... Historicamente, o Vocal Brasileirão foi criado para cantar música popular brasileira, né? Ele é um projeto que nasce paralelo ao projeto do Conservatório de MPB. Então, nem existe a possibilidade de se pensar em outro tipo de repertório. Eu assumi o trabalho em 2006, né? O Marcos Leite trabalhou com o Vocal Brasileirão de 95 a 2002, 2001, virando para 2002. Depois ele ficou doente, veio a falecer, infelizmente veio a falecer. O Reginaldo Nascimento, que era o assistente, o regente assistente do Marcos, trabalhou com o vocal de 2002 a 2006. E em 2006 eu fui convidado para assumir o trabalho. Então, desde que eu assumi, a gente tem trabalhado em 2 vertentes básicas, né? Uma é o contato com convidados, com artistas ou grupos nacionais, né? Para que a partir dessa troca de experiências, né, o grupo se enriqueça, né? O grupo compartilhe, receba um pouco da vivência desses artistas consagrados. Então, o Vocal Brasileiro cantou junto com o Quarteto em Si, cantou junto com o Boca Livre, cantou junto com a dupla Sai Guarabira na Velada Cultural do ano passado. Enfim, fizemos novamente com o Quarteto esse ano na Virada Cultural. Então, temos essa vertente de trabalhar em conjunto com algum artista convidado. E, por um outro lado, a gente vem valorizando o trabalho de solistas do grupo, sempre com repertório de MPB. Fizemos um show que fazia uma compilação dos grandes duetos da música popular brasileira, músicas feitas para cantar a 2, músicas que expressam um diálogo entre 2 personagens, né? Então, fizemos uma pesquisa, selecionamos duetos brasileiros e fizemos um show chamado Duetos, né? E esse ano fizemos um show de sambas, um show chamado Eu Canto Samba, um show que foi muito bem recebido, tanto que a gente repetiu, a gente fez em junho, depois voltou a fazer em agosto lá no Teatro Paiol, fizemos uma parte desse repertório na Virada Cultural. Então, shows temáticos e shows que valorizam os
componentes do grupo, onde todos têm uma oportunidade em algum momento do show fazer um solo, né? Para a gente poder ver essa riqueza, essa variedade de cores, né? Cada cantor tem o seu jeito de cantar, tem o seu timbre específico, sua particularidade, e é isso que a gente valoriza. É nesse sentido que a gente se afirma com uma estética diferente da estética coral, porque a estética coral tende a ser homogeneizante, né? E a estética vocal trabalha justamente com a individualidade. Então ele mobiliza o pessoal todo pra aprender a cantar sua música e poder cantar pro outro, e esse então pra mais um outro, até chegar na amiga. Então ele mobiliza o pessoal todo pra aprender a cantar sua música. E no próximo bloco, conheça o Conservatório de MPB de Curitiba e as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Os cinemas de Curitiba continuam com a dominância do filme Amanhecer, parte 2, da saga Crepúsculo. Mas temos uma estreia essa semana, a animação A Origem dos Guardiões, que conta a história de um grupo que é formado pelo Papai Noel, junto com a Fada do Dente, o Coelho da Páscoa, o Jack Frost e o Sandman. Eles são convocados pelo Papai Noel para enfrentar um grande inimigo, o Peach, que quer acabar com essa magia das histórias dos contos de fadas, essas ilusões, essas histórias fantásticas que povoam a mente de todas as crianças do mundo. Para enfrentar esse inimigo é montado esse supergrupo e é em torno dessa luta para trazer de volta ao mundo a crença nessas histórias fantásticas e nesses seres fantásticos que esse grupo é formado. A Origem dos Guardiões estreia esse final de semana, a partir da sexta-feira, em algumas salas de cinema aqui de Curitiba. E eu quero aproveitar o 1º de dezembro, que é o Dia Mundial do Combate à AIDS, para indicar 2 filmes que tratam do assunto. Um deles é uma minissérie que foi produzida pela HBO, chamada Anjos na América, que se situa justamente no período em que a doença foi inicialmente diagnosticada e os primeiros casos foram tratados. Ela pega um grupo de pessoas que enfrentou o drama de contrair a AIDS e todo o preconceito, toda a luta dos médicos e dos próprios pacientes para enfrentar essa doença que ninguém conhecia direito ainda. E o outro filme foi bastante premiado, justamente por ter sido a primeira grande produção hollywoodiana a tratar do assunto, é o Filadélfia, que deu na época o Oscar de melhor ator ao ator Tom Hanks e também ao músico Bruce Springsteen o Oscar de melhor canção pela música tema do filme. São 2 boas dicas para quem quer entender um pouco mais e ver de que maneira já foi tratado esse tema no cinema e na televisão. Então, Anjos na América e Filadélfia, além da estreia nos cinemas da animação A Origem dos Guardiões. Continuamos o nosso passeio pelo Conservatório de MPB de Curitiba. Este é o único conservatório do Brasil dedicado exclusivamente à música popular brasileira. O Conservatório de MPB tem cerca de 20 anos de história. O objetivo do espaço, desde o início da fundação, é o de fomentar a produção e difundir o conhecimento sobre a música popular brasileira. Esse prédio onde nós estamos aqui no momento ficasse pronto, já existia, as aulas já aconteciam em outro espaço alternativo e por isso mesmo acabou ficando 2 datas, né, específicas assim da criação do conservatório. Uma quando bateu o martelo mesmo, o conservatório acabou sendo criado em 92. E em 93, quando foi realmente inaugurado esse prédio, a proposta é isso, né? Eu que trabalho aqui há muitos anos também, o próprio Roberto sempre passou isso para a gente leva isso adiante. É fomentar a música popular brasileira, ensinar a música popular brasileira, divulgar e preservar.
nós temos diversos cursos de instrumento, como... vou começar a citar porque isso que eu acho que é importante, né? Por exemplo, na área de sopros, nós temos saxofone, trombone, trompete. Na área das madeiras, nós temos flautas, flauta transversal, temos a flauta doce. Na área de teclados, temos acordeon e piano. Na área da voz, canto. Na área de percussão, bateria para crianças, para adultos e o próprio curso de percussão. Na área das cordas, que é violão, cavaquinho, bandolim, baixo elétrico, guitarra elétrica. E todos esses cursos são voltados para a música popular brasileira. E nas apresentações de alunos, que acontecem ao final de cada semestre, né, porque os nossos cursos são semestrais, a gente vê uma gama muito grande, assim, muito rica de música popular brasileira, uma variedade que começa no samba, lá do Noel, lá ainda dos anos 20, do Lupicínio, depois ele vai para o samba-canção, entra na bossa nova e todos os compositores da bossa nova, passa pela música dos festivais, vai adiante com esse pessoal, né, dos anos 70, que os grandes compositores, como por exemplo Ivan Lins, João Bosco, né, os intérpretes também, como Elba de Ramalho, Simone, entra nos anos 80, nos anos 90 e meio que a gente para por aí. Então, atualmente, assim, quer dizer, desde o início a proposta é resgatar aquilo que ficou lá atrás, né, o choro e ainda antes do choro, né, aqueles elementos que contribuíram para a criação do choro, porque o choro é muito forte aqui no conservatório, o samba é muito forte e depois a MPB mais ou menos isso, assim. É muito longo. Gostoso falar de música, né? Ainda mais quando é a nossa música popular brasileira. Mas o Caldo de Cultura termina por aqui. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições, você já sabe, é só acessar o tv.fpr.br. Bom, e daqui do Conservatório de MPB de Curitiba, a gente se despede. Uma boa semana para você e até a próxima!